Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuri. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com. A partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Jovens, bem-vindos, bem-vindas, bem-viados. Vocês todos, estamos no Brasil. Hoje nós estamos aqui, né, recebendo o Rodrigo Ferri. Rodrigo Ferri é um cara foda, o maluco é petroleiro, ele é sindicalista e ele é produtor de conteúdo. Tá? Então ele é um cara do nosso campo e importantíssimo para o nosso campo, né? Que eu tive o prazer de conhecer fisicamente ao vivo, quando a gente teve da última vez no Espírito Santo. Né? Vocês estão vendo a linda bandeira do Sindipetra Espírito Santo ali atrás. Né? Então, um camarada da luta, um camarada que está aí na correria, que está aí na produção. Fico muito feliz. Se vocês ainda não conhecem o trampo dele, tá na descrição do vídeo. E vou passar para ele aqui também, para ele ir se apresentando para quem não se conhece. Rodrigo, obrigado, viu, querido? Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que você tá na correria, no trampo, tava no meio de reunião, o caralho a 4 aí. Tá, então obrigado mesmo de coração, mano. Bom, vamos lá, eu agradeço demais esse convite também. Eu sou fã do trabalho que você faz aqui. Eu sou petroleiro, eu entrei na Petrobras em 2008 como técnico de operação. Então, entrei como um peão mesmo, assim, né, para trabalhar fazendo os postos de petróleo funcionar. E com o tempo eu migrei de carreira dentro da Petrobras, eu me formei em design e hoje eu trabalho como designer e como líder de experiência de usuário dentro da Petrobras, mas sem perder o meu lugar de peão, né? Porque a gente, uma vez peão, vai ser sempre peão, né? E sou diretor do Sindipet Espírito Santo, na área de comunicação. Comecei a fazer esse trabalho aí de influenciar nas redes, né? E agora eu tô produzindo um pouquinho de conteúdo, aprendendo com os nossos mestres melhores aí. E eu gosto muito de falar sobre Petrobras. Petrobras foi uma coisa que eu descobri que eu gostava da Petrobras depois que eu estava lá dentro. Antes de entrar na Petrobras, eu tinha um receio de chegar lá. Por quê, cara? Agora eu fiquei curioso. Agora vai o momento psicólogo. me conta mais sobre o seu receio. Eu era um ambientalista. Eu sou um ambientalista. Entendi. E eu tinha aquela ideia de que a empresa de petróleo, ela essencialmente é uma empresa que vai acabar com o meio ambiente, né? E aí eu acabei fazendo um concurso junto com os colegas da turma. Não era meu sonho entrar na Petrobras, mas eu passei na prova e entrei, né? Petrobras paga um salário legal e tal, e fui. E aí depois que eu comecei a trabalhar na Petrobras, eu entendi que a Petrobras ela tem um compromisso ambiental muito forte, né? E aí quando a gente discute, a gente pode, então, nem sei se a gente vai entrar nesse tema aqui, mas quando a gente vai falar de questões ambientais, né?
Eu desconheço uma outra empresa que tem um compromisso tão forte quanto a Petrobras. E também a transição energética, né? A Petrobras, agora ela está encampando a transição energética de novo. Ela começou a fazer isso no primeiro governo da Dilma, mas depois ela abandonou tudo. E hoje ela está fazendo a transição energética. Então, esse era meu receio, né? Era estar ali um ambientalista contribuindo para o fim do mundo. Olha só que loucura, tá? Pra eu não mentir sozinho, tá? Qual que era a nossa ideia aqui? A minha ideia hoje foi, eu vi a entrevista do Jean Paul, na verdade eu vi uns trechos da entrevista do Jean Paul, falei, pô, essa entrevista é do caralho. Vamos reagir. Eu falei, porra, ia ser mais legal ainda se eu chamasse o Ferri, que o Ferri tem um puta conhecimento, tem um conhecimento de causa, tá lá dentro, vamos trazer um petroleiro pra falar de Petrobras, vai ser mais legal ainda, vai ser muito mais enriquecedor. Aí eu falei, vamos. Aí eu pensei assim, porra, a entrevista tem 2 horas, né? Se a gente for reagir a uma entrevista de 2 horas, a gente vai fazer a primeira live eterna de todos os tempos. O Jean Paul vai morrer de idade, os netos do Jean Paul vão morrer, e a gente ainda vai estar transmitindo a live. Então o que eu fiz? Eu peguei e separei alguns cortes que eu achei importantes da entrevista do Jean Paul para a gente falar, né? Aí beleza, esse aqui é um mais generalista, ele vai falar da importância do setor petroquímico, fala de corrupção na Petrobras, porque sempre tem, é bom a gente esclarecer, é bom a gente trazer. Tem esse aqui falando da importância de fertilizantes, isso é uma questão muito importante da cadeia produtiva, eu acho que a gente voltar à nossa cadeia produtiva é muito importante, então eu peguei fertilizantes e peguei também postos de combustível, porque eu acho que esses dois vão se complementar, né? Para a gente falar mal de gringo, é sempre importante a gente falar de política de dividendos, né? Para a gente falar de soberania do Brasil, e eu deixei um último, que eu falei assim, se der tempo a gente vai. Exploração da margem equatorial. Então, depois do seu momento porquê do meu receio, eu já acho que a gente acertou de cima e embaixo de ter separado aqui. Né? Então, assim, se quiser começar pela margem equatorial, a gente começa. A princípio, não, eu queria começar desse aqui, porque esse aqui é mais generalista, sabe? A ideia dele é a gente conseguir trazer também para quem não tem tanto acúmulo, né? Porque assim, porra, a gente tá nessa há um tempo, né? Não só, né, você tá aí dentro, mas assim, pô, eu tô aí produzindo conteúdo há muito tempo, eu sou historiador e tal, mas às vezes a galera sabe da Petrobras pelo que ela ouve falar no jornal, às vezes ela sabe da Petrobras pelo jornalão, às vezes ela sabe da Petrobras pelas bobagens que ela ouviu durante a Lava Jato, sabe? Então eu acho que é o legal de trazer isso, é a gente recuperar. Então vamos começar aqui, né, com esse primeiro corte aqui do nosso filósofo existencial do petróleo, Jean Paul Sartre, né? Tá aqui o presidente. Né? Eu adorei esse nome. Cara, o cara chama Jean Paul, é quase Sartre, cara. Eu achei que era uma obrigação moral minha. Né? E agradecer demais. Ele é franco-brasileiro. Por isso que o nome dele é... O homem achei que é... E tinha até um corte aqui que eu quase deixei para provocar os capixaba, né? Que é ele perguntando assim, se vai virar governador, não vai sair, vai ficar, não sei o quê. O Jean Paul tá aí flertando, mas isso a gente discute outra vez, tá? O corte que eu acho desse podcast que ficou mais clássico foi a sapatada que ele deu nos gringos, né? Que foi inclusive com essa jornalista aqui do Valor Econômico. Para mim foi o auge do podcast, mas hoje a gente tem uma função paidêutica maior. Vamos começar o vídeo então. Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, explica a importância do setor petroquímico. Queria mudar um pouquinho de assunto e falar sobre o setor petroquímico. A Petrobras tem falado que a Braskem, né, e a sua maior empresa aí junto com a ex-Odebrecht, vai merecer mais atenção, o setor petroquímico como um todo. Queria entender, a Braskem está à venda, a Petrobras vai manter a sua participação na companhia, ela vai aumentar ou vai vender, né? Tem 3 interessados, né? Queria saber se tem um sócio preferencial e como que a Petrobras vai tratar o setor petroquímico daqui para frente, né? Se tem intenção de retomar, né, assim como o governo PT lá atrás compete outros polos petroquímicos, como que você vê esse setor estrategicamente? Antes do Jean Paul responder, eu já tô te vendo sorrindo. Né? Eu já tô te vendo sorrindo. Fala, Ferri. Conta pro pessoal do que seu coração tá cheio. É porque é o seguinte, a gente viveu tempos de privatizações e de desinvestimento, né? A Petrobras chamava de desinvestimento, mas de privatização e de venda de ativos da Petrobras.
Agora, o setor petroquímico é um setor fundamental para a sobrevivência da Petrobras, né? E é um setor fundamental para a economia do país. Eu não sei o que o João Paulo vai falar na sequência ali, né? Mas aí quando a gente fala de petroquímico, né, quando a gente fala de produção de petróleo, a gente vem muito na nossa cabeça gasolina, diesel, algumas pessoas vão falar ali de querosene de aviação, gás de cozinha, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, plástico, cosmético, tinta, sei lá, chiclete, entendeu? Quase tudo que a gente tem, que a gente usa, tem algum componente de petróleo inserido ali e vem da indústria petroquímica, né? Então, não faz sentido a Petrobras, voltando a crescer, voltando a investir, ela simplesmente abrir mão de projetos que ela tinha, ou abrir mão de ativos que ela tem, né? Não é esse mais a orientação do governo do Lula, né? E não é mais essa orientação que o próprio Jean Paul, ele fala insistentemente, né? A gente está investindo, a gente precisa investir para ter o Brasil, assim, soberano, né? Soberana, né? Vai ter sempre a palavra soberano aqui quando a gente fala de Petrobras. Cara, a primeira coisa que me chama a atenção é o nosso timing, né? Hoje a gente está de parabéns pelo timing, porque mesmo a entrevista, né? Já sendo uma entrevista um pouco mais antiga, né? Essa entrevista já tem algumas semanas. Literalmente, cara, 4 horas atrás que eu vi isso, velho. Hoje abriu a CPI da Braskem, né? Nós estamos aí falando, Braskem, né? Pra você que não é de Maceió e não conhece a Braskem, né? Você de Maceió com certeza conhece a Braskem, né? Dependendo de onde você for de Maceió, inclusive, né? Você tem uma relação muito umbilical com a Braskem. A Braskem, ela conseguiu te transformar num estado holandês, porque ela fundou seu bairro, né? E 4 horas atrás, né, abriu a CPI da Braskem, cara, sabe? Então, assim, eu acho interessante. Eu vou até tentar abrir aqui a reportagem, cara, pra colocar na tela pra vocês, cara. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu só vou diminuir, porque se eu deixar ela grande, eu acho que eu tampo o ferro e aí eu como a câmera dele, tá? Mas aqui, cara, isso aqui é hoje, literalmente hoje. Senado cria CPI da Braskem após pedido de Renan Calheiros. Aqui tem 16 horas atrás, eu tinha visto hoje, né? Então talvez seja de ontem e eu estou sendo lerdo, né? Mas assim, e aí, cara, o que eu fico, né, sempre bem impressionado é o seguinte, né? A gente vê aquela pachorra, né, que o pessoal sempre fala assim, não, privatiza que melhor. Entrega na mão do setor público, tira da mão do setor público e tal, que tudo dá certo, que tá... A materialidade se impõe de uma outra forma, né, seu Ferre? Assim, a gente vem notando dia sim e dia também, né, que meio que isso não acontece, né? E no caso do setor petroquímico, isso fica ainda mais absurdamente patente. Nós vamos falar disso agora, nós vamos falar disso quando a gente falar de fertilizante, nós vamos falar disso quando a gente falar de posto, nós vamos falar disso quando a gente falar de refinaria, nós vamos falar disso o tempo inteiro, sabe? Então, assim, quando a gente veste este jaleco e abraça essa luta, gente, a gente tem que entender que essa é uma luta pela soberania brasileira e que é uma luta também, em última instância, que você, que ainda é liberal safado, você que ainda é um centrista iluminado, coloca no papel. Não ouve o João e o Ferri pelos argumentos de soberania, pelos argumentos de esquerdalha que nós temos, não. Coloca no papel, vê quanto que sai pro bolso, vê para onde que o dinheiro vai, vê a distribuição de dividendo, vê a volta do investimento pro seu país, coloca no papel e você vai ver. Sabe por quê, gente? Porque fora do Brasil, no mundo inteiro, as grandes empresas do setor petroquímico, quando não são estatais, são protegidas pelo Estado como se fossem. E toda vez que uma empresa estatal petroquímica no planeta inteiro vende um pedacinho que for, pode ser um pedacinho minúsculo de 3 centímetros,
E você vai na licitação internacional, você vai ver um tanto de estatal do mundo inteiro querendo comprar aquele pedaço, tá? Não é à toa. Sim. Não é à toa. E isso não acontece só no setor petroquímico. Nós abrimos... Um dia a gente teve um negócio lindo chamado ANAC. Né? O povo da ANAC deve ter uma saudade da ANAC. Né? Depois que a gente entregou os aeroportos todos, quem que comprou nossos aeroportos? A estatal de aeroporto espanhola, a estatal de aeroporto italiano. Né? Então, assim, é complicado. Quer falar mais alguma coisa? A Petrobras também passou por isso. Assim. Vários dos ativos da Petrobras foram vendidos, foram comprados por empresas estatais. Então veio a estatal da Noruega, né? A estatal veio a empresa francesa. Né? A gente teve empresas, aí tem outras denúncias, né? Assim, tiveram empresas que foram criadas em paraíso fiscal para poder comprar ativos da Petrobras. Mas as grandes empresas que compraram ativos da Petrobras eram todas empresas estatais ou quase isso. Ou seja, né, para surpresa de ninguém, né, estado Sim. mínimo para quem? Para pobre, né? Mônica, dentro de um contexto de transição energética e principalmente de Ó, já falou com 100, Ferre. longevidade da Petrobras, que é um conceito novo, que a orientação do presidente Lula, o programa de governo, o processo que a companhia passou nos últimos 7 anos de curto prazismo, né, tanto no mercado de ações quanto nos seus objetos, nos seus projetos, a gente está tentando mudar. Isso tem uma gradualidade. E uma das pontes para isso é a petroquímica. Né? A maior parte das empresas integradas, que inclusive deixaram algumas delas de participar da petroquímica, acharam que era um negócio separado, muito técnico, muito próximo lá de um varejo, muito diversificado, com muitos produtos diferentes, voltaram atrás, porque a necessidade agora é de trazer elementos de origem biológica ou vegetal, né, para dentro da petroquímica. Então hoje a petroquímica é uma petrogás bioquímico, uma biopetrogás química, como quiser. Então há uma necessidade de inserir isso. Cara, você que vem da área, você como ambientalista, dá uma explicada aqui pro pessoal, né? Porque assim, essas são cadeias que vão se acumulando ao longo do tempo. Né? Quanto mais você vai tendo desenvolvimento tecnológico, mais as coisas foram mudando, mais as cadeias foram se acumulando, né? E também com a necessidade de uma transição energética. Né? Gente, e que é uma necessidade que não é simplesmente o pessoal que gosta de abraçar a árvore, não é o pessoal do ecossocialismo ou barbárie, não. É uma necessidade, gente, porque acaba. Nós estamos falando aqui de recursos finitos, tá? Então, assim, não acha que isso, às vezes, porque às vezes o pessoal vendeu durante muito tempo, falando assim, não, isso é bobagem, não, isso é pessoal de ONG, é ongueiro, é Greenpeace, é o cara. Não é. Não é. As coisas são mais complexas do que isso. Ferri, educa as pessoas pra mim. É mais complexo o seguinte, o componente ambiental, ele é muito forte. Responsabilidade ambiental para fazer isso, tá? A gente fala que o petróleo é um recurso finito porque a gente tem reservas provadas que vão durar aí mais 30 anos, 50 anos, né? Mas a gente está sempre descobrindo novas reservas. Só que cada vez vai ficando mais difícil, mais complexo. Então, quando a gente fala, por exemplo, só dar um exemplo, tá? O pré-sal, ele fica a 300 quilômetros da costa, da praia ali. E aí tem uma lâmina d'água de 2.000 metros. Tem que perfurar mais 5 quilômetros depois que chega lá no leito marinho, né? Então, é um negócio extremamente complexo. Quando você vai pegar um petróleo daqui a 500 quilômetros, 1.000 quilômetros para dentro do mar, vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, isso tá ali quando a gente fala de um recurso que ele é finito. A gente vai colocando essas questões. Agora, o Jean Paul, ele tem muito fazendo essa composição de palavras, né? A gente está inserindo componentes de origem vegetal, biológica, na cadeia petroquímica de uma forma muito competente. A Petrobras é muito competente, tá? Os meus colegas de trabalho são muito competentes. Tem uma coisa, por exemplo, que a gente está fazendo, que isso muda completamente o jogo quando a gente fala de derivados de petróleo. A gente tinha um entendimento até o início do ano, até o ano passado, que a gente só podia fazer diesel através do petróleo. Tá? E agora a Petrobras desenvolveu o diesel a partir de origem vegetal. Não é biodiesel, não é igual o álcool, que é o equivalente à gasolina, não. É diesel que foi funcionar igual no caminhão, sem precisar mexer no motor nem nada. Isso muda completamente o jogo, porque a gente vai poder usar o nosso território. O Brasil tem um território muito grande, agricultável e tal,
para poder fazer essa produção de uma forma que vai ter um impacto ambiental muito menor. Né? Porque um biocombustível, ele tem um impacto ambiental muito menor, ele vai trabalhar ali com cadeias produtivas diferentes, com sociedades diferentes, comunidades diferentes, né? Vai poder internalizar a Petrobras. Então a gente vai fazendo essa inserção para que os produtos que a gente produz tenham menos impacto ambiental, porque é mesmo uma preocupação, né? Não é uma preocupação só no sentido de falar que é tipo, a gente vai diminuir a produção, vai diminuir o petróleo, porque precisa diminuir, ou porque é o ecossocialismo ou barbárie, né? É porque a gente entende que realmente o impacto é grande e a gente precisa trabalhar nisso. Né? Então, isso é a responsabilidade social e ambiental que a Petrobras ela tem. Né? Nem sempre ela tem, porque ela é orientada pelo governo da época. Então, a gente, por exemplo... no governo passado, a gente vendeu todos os nossos parques eólicos e termoelétricos. E a gente vendeu termoelétrica, a gente vendeu o parque eólico, a gente vendeu o parque solar. Quem comprou foi a Statoil, né? A estatal norueguesa. Ou a Total, que é a francesa, né? Então, a gente está voltando com essa orientação de governo, que é um governo que tem essa preocupação ambiental. Né? E aqui, assim, sem nenhum receio de falar, né? A Petrobras, ela segue a orientação do governo. Tá? Se o governo acha que a Petrobras é uma empresa importante, soberana, que ela deve trabalhar com a questão ambiental, a Petrobras vai tratar. Se o governo acha que a questão ambiental é balela, é mentira, é discurso de eco-chato, que tem que passar boiada, a Petrobras vai passar boiada. Entendeu? Então, por isso é importante a gente ter essa conscientização, esse movimento assim, porque é um tema muito delicado e que a gente trata com muita seriedade e responsabilidade, porque a gente tem pessoas muito competentes dentro da empresa para fazer essas coisas acontecerem. É isso, cara. É por isso que eu coloquei 2 áudios aqui, né? O Atencione Pickpocket e o Raposo Não Pegue. Né? Por quê? Porque a Petrobras vem sendo dilapidada. Né? A Petrobras teve vários dos seus tentáculos amputados. Ainda assim é um colosso. Sim. Ainda assim, é uma das 10 empresas petroquímicas que estão acima de 100 bilhões. Né? Assim, a comparação, inclusive, não é nem das 10, né? Porque você tira o pessoal dos sauditas num canto, que os caras estão lá com 1 trilhão e tanto, eles nem contam. Né? Mas conta. Tirando os caras, gente, a gente tá lá em cima. Né? E a gente só não tá logo atrás dos caras, e por logo atrás coloca-se 10 vezes menor que os caras, mas logo atrás dos caras, pelo tanto que a Petrobras foi dilapidada. Tá? Então nós estamos falando aqui, cara, da joia da coroa. O gringo que vem pro Brasil, o gringo médio, tá pensando no samba e no Pelé. O burguês, o gringo com grana de verdade, quando ele olha pro Brasil, o que enche o olho dele é a Petrobras. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com a Petrobras, a gente tem que cuidar da Petrobras. Eu acho que esse trabalho que a gente faz aqui constantemente de educação é para isso, é pra gente entender. Gente, quantos de vocês no chat não tinham ideia desse desenvolvimento? Sabe? Essa é uma coisa que também tem que ser trabalhada. Cara, o que os cientistas, os professores, os pesquisadores, os funcionários da Petrobras fazem com um recurso muito escasso, tá? Com anos que passaram desinvestindo, com anos que passaram dilapidando, é um trabalho fenomenal. É tecnologia de ponta no mundo inteiro. Os caras querem nos roubar porque eles não conseguem fazer igual. O caso da PetroSix é um clássico para isso, porque os caras não conseguem fazer igual, não conseguem fazer parecido, não conseguiram comprar e roubaram, sabe? Então assim, a gente tem que ter essa noção do poderio, né, da magnificência do trabalho de pesquisa no Brasil. Né, que você que é pesquisador de qualquer área no Brasil sabe como é difícil, mas ainda assim, cara, a criatividade, a capacidade técnica do corpo de engenheiros, do corpo de pesquisadores da Petrobras é uma coisa, cara, extraordinária, tá? Então a gente tem que bater palma para todo mundo, dia sim e dia também. Vamos deixar seu Jean Paul ir mais além aqui. E a gente, as empresas de petróleo, nós, a Petrobras, temos melhores condições de fazer isso do que qualquer outra empresa sem estar verticalizada. Porque nós temos grandes refinarias, que hoje, no caso da Petrobras, por exemplo, uma delas já está
processando óleo vegetal na refinaria diretamente, não é o processo de transesterificação do biodiesel, e sim um novo processo chamado coprocessamento. O Dom de Apolo passou pro Ferri, tá? O Ferri falou antes o que o Jean Paul falou depois, tá? Na nossa live, o Dom de Apolo ele é dividido. Vocês estão vendo que o homem falou antes o que o Jean Paul falou na sequência? Né? E falou por quê? Falou também de uma outra coisa que é importante, né? Que é a verticalização, que é ter o processo inteiro, que era o petróleo, que era do poço ao posto. Não temos mais, vamos entrar nisso depois. A patente da Petrobras, na refinaria do Paraná já são 5% de óleo vegetal colocados direto no HDT, na unidade de refino, e nós esse ano ainda vamos colocar em mais 4 refinarias 5% de óleo vegetal. É um volume de óleo vegetal bastante significativo usado já no refino. E isso vai bater na petroquímica. Então, para responder a tua pergunta sobre o processo em si da venda, quem está vendendo a participação é Nova Honor, que é majoritária na Braskem, que é uma das maiores petroquímicas do mundo, é líder de mercado em alguns produtos no mercado dos Estados Unidos, tem plantas novas no México, tem plantas na Alemanha e tem as plantas no Brasil. A Petrobras, em princípio, se interessa em manter a sua posição. Se ela vai incrementar a posição, dependendo do sócio que foi escolhido pela Nova Honor, porque quem está vendendo é a Nova Honor, ou se ela vai exercer o direito de preferência até de comprar o restante, ou se ela vai vender a sua participação. Eu adoro a cara de preocupação da jornalista do Valor Econômico quando ele fala exercer o direito de preferência. Sabe, você sente que a representação da Faria Limers dá uma choradinha por dentro, não sente, Ferri? Você não sente, Ferri? Você não sente? E é engraçado, a cara dela é muito boa, né? Mas esse direito de preferência foi uma coisa que a Petrobras colocou em vários contratos. Porque quando o governo mudou, algumas vendas estavam em fase de assinar o processo de finalizar o contrato. Eu não tinha como reverter o processo, era só entregar a chave. Mas aí a Petrobras foi, de forma muito sábia, muito esperta, e colocou assim: a Petrobras vai ter direito de preferência de recompra caso o dono, quem comprou e tal, queira se desfazer ou abrir sociedade para outra pessoa. Então agora a Petrobras ela tem direito de preferência de compra ou de recompra em uma infinidade de ativos, infinidade de empresas, né? A Braskem é uma delas, mas a refinaria, por exemplo, da Bahia é um outro exemplo, a refinaria de Manaus, a Lubinor lá no Ceará. Então a gente tem alguns ativos que a gente está assim, esperando o cara falar assim, né? Lá da Lubinor, por exemplo, a 3R que foi que comprou, já tá abrindo, já tá batendo biela lá, já falou, não dou conta mais e tal, acho que eu vou vender, vou não sei o quê. E aí a nossa expectativa é que a Petrobras exerça o seu direito de preferência e pega de volta e fala assim, meu irmão, aqui agora é meu de volta, não quero mais saber de vocês aqui, vou verticalizar de novo a minha empresa. E aí, cara, é um comentário, né, que é pra absoluta, total e restrita surpresa de ninguém, né? Gente, pensa aqui comigo. Quando você tem uma cadeia produtiva que é muito complexa, e você é dono da cadeia produtiva muito complexa inteira, você consegue alocar os seus recursos da melhor forma possível. Não parece uma coisa lógica? Não te parece uma coisa lógica que quando eu faço um produto que passa por uma cadeia que tem milhões de fasezinhas e eu tenho todas elas, fica mais fácil? Aí chega um cara e fala assim, não, eu vou vender a fase 37 do processo aqui. Aí chega o maluco e fala, não, eu quero comprar, tá barato, esse trem lucra pra caralho, eu vou comprar essa porra aqui. Aí o cara compra e ele descobre que ele não tem as fases 1 a 36 e as 38 a 50. E aí ele vira e fala assim, pô, mas espera aí, não era só eu comprar, sentar com o meu monóculo, a minha cartola e esperar os lucros? Não, fera. As coisas não funcionam tão bem assim. Então, a verdade é que, além de você dilapidar o produto, né, brasileiro, além de você dilapidar uma empresa maravilhosa que tinha uma cadeia inteira, que tinha a distribuição inteira, que tinha todos os gasodutos, que tinha todas as refinarias, que chegava no posto, você ainda cria uma situação onde você vai prejudicar o próprio mercado, dentro da ótica do mercado, porque aquele agente não vai conseguir atuar ali de uma forma não vai ter o mesmo rendimento eficaz, né? E isso vai puxar para cima o resto daquele mercado inteiro. Você prejudica a população inteira daquela região, inteira. Porque acontecia o seguinte, a refinaria tal tá precisando, não, tira daqui, bota ali,
fulano tá na refinaria tal, sobe um pouco para cá, a gente desce para cá, faz aqui e tal. Redistribuir continua, porque aí mantinha. Num lugar estava dando menos, no outro estava dando mais, um compensa o outro. Por quê? Porque eu sou uma empresa inteira, para mim é uma coisa só. A praça era Brasil, a praça não era Rio Grande do Norte, a praça não era Ceará, a praça não era Bahia, a praça não era Manaus, até onde o rio permite. Não! Entende? Então tinha toda uma cadeia logística ligada aí, que isso foi destruído, né? E aí, uma vez que foi destruído, né, acontece este rio de merda que vocês estão vendo aí agora, né? Ação que eu acho que é menos possível, já que a gente está indicando claramente um caminho rumo a essa verticalização ajusante, aí quem vai dizer é o próprio processo. O que eu posso dizer, nem tudo a gente pode dizer nesse caso agora, porque está muito cedo, é que nós pretendemos que esse processo termine até no máximo janeiro ou fevereiro. E a gente está andando, está acompanhando bem o processo, porque nós somos parte da empresa. Posso falar rapidinho? Pode. Só para explicar o que ele falou aí. Quando ele falou de verticalizar o processo ajusante, ele está falando exatamente de voltar a ter as pontas de venda. Então, a gente vendeu a BR que era dona dos postos de combustíveis Petrobras. Hoje, qualquer posto de combustível Petrobras que a gente encontra na rua, ele não é Petrobras mais. Ele foi vendido por uma empresa chamada Vibra. Tá? Então, essa verticalização que ele tá falando, que ele propõe aí, é que a Petrobras volte a ser uma empresa vertical. Então, ela vai sair desde o processo de exploração do petróleo e voltar a ter a ponta, que é a venda do derivado de petróleo. E agora, né, mais para frente, vai ter a venda de energia elétrica, propriamente dita, tá? Então, é só porque às vezes pode ficar meio nebuloso, né? Ajusante e tal. Então, a ideia é a gente voltar a ter a ponta, tá? A gente vendeu a BR Distribuidora, a gente precisa que alguma coisa entre no lugar dela. Pode ser a própria BR Distribuidora voltar através da Vibra, pode ser a Braskem, pode ser outras formas de entrar de volta nesse processo que a gente faz o contato direto com o consumidor final. Lembrando também que esse contato direto com o consumidor final vai alterar o preço para o consumidor final, tá? Sim. Então, assim, você tem outra capacidade, né, de conseguir, tá? Ter controle do seu preço se você tá vendendo para ser revendido ou você tá vendendo direto para o consumidor na bomba, tá? É completamente diferente uma coisa da outra. Então a gente tem direito de estar no processo e tem o direito de preferência da compra. Então a gente tem o direito de cobrir qualquer proposta. Se a gente não quiser cobrir porque achar que o novo sócio entrante é bom do ponto de vista estratégico, é bom do ponto de vista financeiro e é bom do ponto de vista operacional, é bom estar com aquele sócio, nós então seguiremos à frente e ficaremos uma empresa com 2 sócios de grande porte, com condições de tocar a Braskem tanto nacionalmente quanto globalmente. Certo, deixa eu parar. Até pus no Humberto aqui, fiquei emocionado, pus no Humberto, beijo pro Humberto. Tá, o Humberto mandou muito lá no Critique, vocês que não viram, recomendo que vocês vejam, tá? Vou te deixar escolher, Ferri, você quer falar agora da corrupção, você quer falar de fertilizante, você quer falar de dividendos, você quer falar de dona de postos? A gente estava falando dos postos, vamos emendar aqui no dona de postos? Vamos, mas deixa eu falar uma coisa que é importantíssima dessa fala do Jean Paul também. Ele fala assim, nós temos o direito de. Quer dizer o seguinte, a Petrobras, ela tem direito de atuar como uma empresa qualquer, né, assim. Ela não precisa mais ficar como uma empresa com interesses diminuídos e tal. Então, assim, a Petrobras, ela tem o direito de crescer. Ela tem o direito de operar na ponta. Ela tem o direito igual as outras empresas do mercado têm. Né? Porque aí o que acontece? Nos anos anteriores, a Petrobras ela não tinha mais o direito de atuar. Ela foi perdendo o direito de estar em determinadas posições. Né? E agora a gente voltou a ser uma empresa que tem direito de operar, tem direito de estar presente no mercado, tem direito de influenciar positivamente para a sociedade brasileira o mercado. Lembrando, gente, que nós estamos falando aqui indiretamente também do PPI. Tá, então a PPI, a política de paridade, né, ela forçava uma artificialidade do mercado para fazer com que empresas que não têm capacidade
de naturalmente conseguir tancar o mercado brasileiro, tá? Falando de uma forma bem burra, de uma forma bem bruta, é isso. Agora, qual que é a ironia? Qual que é a fina ironia disso? A fina ironia disso é que a mão do mercado nos conta que quem tem mais pode mais. E quem tem mais na cadeia produtiva é Dona Petrobras. Então, quando a gente fala que Dona Petrobras pode atuar no mercado a favor do consumidor brasileiro, é que Dona Petrobras consegue fazer um preço mais baixo. Dona Petrobras consegue fazer com que as outras empresas cheguem à conclusão que falam, olha, tá difícil, né? Vamos devolver essa porra aí. Né? Então, assim, indiretamente aqui, né, nós estamos trabalhando pela nossa soberania. Estamos trabalhando pela nossa soberania como? Da forma que deu. Tá? Qual que era o ideal? O nosso sonho. Qual que era o sonho? O sonho era reestatizar a porra toda. O sonho é que um belo dia de manhã, Jean Paul acordasse, olhasse no espelho, seu cabelo caiu, ficou só a barba com o cavanhaque na frente, ele se tornou um novo Lenin. E ele acordasse de manhã e falasse, agora a porra toda é nossa. Vai acontecer? Pouco provável. Pouco provável. Porém, se não obstante, dentro, né, do maravilhoso jogo da democracia burguesa, né, o que a gente está vendo é que, uma vez que a Petrobras novamente está oxigenada, uma vez que a Petrobras novamente está não bancando lucro de gringo a 180% daquilo que ela ganha. Uma vez que a Petrobras volta a investir na questão da tecnologia, na própria estrutura da Petrobras, ela naturalmente volta a ser aquilo que ela sempre foi, que é uma baita empresa. E uma baita empresa num mercado que num primeiro momento era só dela, mas mesmo agora que não é mais só dela, ela ainda é a grande força dominante. Né? Então a tendência que a gente vai ver é isso. Né? Inclusive o Manuel Nino Júnior mandou uma pergunta aqui para nós. Né? A Petrobras atualmente tem a plena capacidade de recompra desses ativos? Cara, eu vou falar um pouco antes do Fer, mas assim, tem sim. Ela consegue comprar isso de volta? Sim. Né? E a gente tem que lembrar também, gente, que a Petrobras não vai comprar esses ativos como nenhuma empresa compra qualquer um ativo, né? Que não vai ser tudo na lata, né, gente? Você não compra a empresa no Pix, tá? Então, assim, isso tudo é negociado, tem formas, como que você vai pagar, quando que você vai pagar, como que isso vai ser dividido, o que vai ser trocado, quantos por cento que vai ser transmitido num lado ou no outro, né? Então as coisas são são menos simples do que você chegar no negócio a pau. Agora, em questão de licitação, você simplesmente vai dar o lance e bancar o lance, e é isso, sabe? E a Petrobras tem condição para isso? Tem para um caralho. Vamos... A Petrobras, inclusive, ela tem... Pera aí, deixa eu... Vai lá. Ela tem condição de passar o Pix e pegar as empresas de volta hoje. Ela pode tirar hoje do bolso, assim, ó. Não precisa nem ir lá no banco. Ela tira da carteira, assim, e paga. Porque ela tem grana hoje suficiente para fazer isso em vários desses ativos. Alguém falou que a Petrobras é overpower. Ela é overpower hoje no mercado brasileiro porque ela domina a produção. Praticamente a maior parte da produção é nossa. E as refinarias, a maior parte das refinarias são nossas, né? Então a gente meio que tem o monopólio de estar presente no mercado. A Petrobras não tem o monopólio da lei no mercado brasileiro. As outras empresas, elas podem chegar e entrar, mas elas têm que competir no mercado que é livre. E aí competir no mercado livre com a Petrobras, que é forte e que tem orientações do governo, é difícil. Tá? A gente vai falar sobre... dividendo e ações em algum outro vídeo? Vai falar em dividendo também. Vai, então depois Você quer falar de dividendo agora? Eu mudo o vídeo aqui, tá fácil. Aqui, ó, política de dividendos. Vamos pegar o vídeo de dividendo. Vamos lá, então. E aí a gente fala dele. 2 minutos aqui. Vamos, então. Tá? Me fala se você tá ouvindo aqui. Não, peraí. Eu só preciso te fazer uma coisa aqui. Estamos de volta com... Você tá ouvindo? Roda Viva. Tô te ouvindo. Não, o vídeo você tá ouvindo? Tô ouvindo também. Tá, pessoal, vocês estão ouvindo o vídeo? Só pra eu ver se os canais de áudio estão certinho aqui. Recebe hoje o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Sim, tá tudo certo, deu bom. Podemos voltar aqui. Estamos de volta com Roda Viva, que recebe hoje o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Presidente, em julho a empresa também anunciou uma outra mudança, que foi na sua política de distribuição de dividendos.
Eu adoro como liberal trava a boca na hora de falar quando acontece. Mudou a política de distribuição de dividendos. Vocês tomaram uma escolha muito difícil e pararam de pagar gringo. Eu gosto de ver Dona Vera passando raiva. A Petrobras mudou a política de dividendos porque era uma política absurda. Era uma coisa assim... A gente chegou a pagar mais de 100% de lucro para dividendos. Retirou dinheiro do caixa para pagar dividendo. Isso é uma coisa assim, é impensável. Deu nenhuma empresa que R$1,62 para cada um que entrou, cara. Deu 162%. É uma coisa, Era assim, uma insanidade. Insanidade. Esse é o nome, insanidade. E aí a Petrobras ela tinha reduzido, né, reduziu de 60% para 45% o pagamento de dividendos. E aí eu já vou adiantar assim, a notícia de ontem, né? Hoje é dia 25, saiu a notícia ontem falando que a Petrobras mudou a política de dividendos dela, e aí o mercado ficou bravo, ficou nervoso. Porque a Petrobras tinha a seguinte política, ela vai pagar 45%. Dividendo, beleza. Só que aí se ela tem lucro, e ela não usou aquele lucro para alguma outra coisa, não foi destinado aquele lucro lá, ela vai pagar dividendo extra de forma automática. Então a Petrobras ela virou uma empresa que os operadores da bolsa estavam tratando como se fosse day trade. Os caras falavam assim, não, bota aqui para tirar e tal, porque ela me dá um retorno rápido. Não existe investir na bolsa, numa estatal, para você ter retorno rápido. É completamente, assim, incoerente uma coisa com a outra. O investimento numa estatal é um investimento de longo prazo, seguro e tal. Petrobras não, Petrobras é um investimento de curto prazo com retorno altíssimo. Tá? Então quando a Petrobras falou assim, não, agora eu vou pagar 45%. E eu vou usar esse dinheiro excedente do lucro para... Aí, João, essa notícia é boa, você vai gostar, e o chat acho que vai gostar também. Vou usar esse dinheiro excedente do lucro para fazer recompra de ações também. Então a Petrobras que tem hoje, o governo tem 50,1% da Petrobras. Tá ali bem no limiar. A gente vai estar promovendo a recompra de ações para o governo voltar a ser soberano de fato na Petrobras. Então, com esse lucro que a Petrobras está tendo excedente, ela vai fazer, dentre outras coisas, a recompra de ações e aumentar a participação do governo na Petrobras. Belo e moral, né? Belo e moral. Mas, nossa, eu já imagino... Não é o estalar de dedo, né? Mas é... Não, sim, vai indo, a conta gotas, mas vai indo. Mas eu fico preocupado com o ortodontista de Dona Vera, né? Porque essa placa de bruxismo para dormir à noite vai trincar, né? Porque o choro e o ranger de dentes que haverá no mercado, meu irmão... Aos acionistas. Queria saber se já dá para fazer um balanço e também o reflexo dessa nova política na capacidade de investimento da companhia. Olha, dá, e foi muito positivo já no primeiro dia. Nós tivemos 2 pontos muito preocupantes quando eu assumi a empresa. Eu ficava pensando, né, sonhando, não sei se sonhando ou tendo pesadelo, com dois momentos. O momento que a gente anunciaria, digamos, o fim do PPI. Eu disse, bom, o mercado vai desmoronar nesse dia, o mercado subiu. E acabou. Acabou esta desgraça, essa draga, né? Eu fico muito triste com uma notícia dessa, né? GIF do atleticano soltando fogo pra cima. Né? Olha que eu sou cruzeirense e tô usando o pior meme possível contra mim mesmo, tá? Tamanha a minha felicidade, tá? Com o fim do PPI, que foi, assim, foi muita terra arrasada, né, cara? É difícil saber qual delas foi a pior, né? Eu acho que as vendas foram as piores, mas assim, foi outra coisa que era pavoroso. O PPI era um abuso, cara, porque ele tinha o objetivo claro de diminuir o tamanho da Petrobras no Brasil. A Petrobras, antes de começar o PPI, ela tinha 93% de participação no mercado. Quando a gente tirou o PPI, a Petrobras estava em torno de 60% de participação no mercado brasileiro, de venda de derivados. A gente fez ativamente, a Petrobras foi ativa no processo de sair do mercado de venda de derivados. Ela começou a exportar petróleo cru para que as empresas importadoras tivessem espaço para poder importar derivado para o Brasil e a Petrobras fosse se apequenando e se transformando numa empresa exportadora de óleo cru, que é o que as empresas multinacionais fazem no Brasil.
Tá? A Petrobras ela é a maior produtora no Brasil, mas as empresas multinacionais produzem bastante no Brasil já. Só que não fica uma gota de petróleo dessas empresas aqui no Brasil. O navio que produz lá, da Shell, da Total, sai direto da plataforma, o da Shell sai direto e vai lá para a Holanda, o da Total vai direto para a França, o da Georgia vai direto para os Estados Unidos, não fica uma gota aqui. A Petrobras estava virando uma empresa que estava só mandando para fora para a gente poder comprar o produto derivado mais caro. A ação da Petrobras subiu, porque foi bem explicado, foi de alguma forma, aquilo fazia sentido para a empresa Petrobras. Então o mercado absorveu bem e subiu a ação. E o outro era o dia do dividendo. Eu disse, bom, os acionistas vão nos dar aí 2 semanas de castigo, pelo menos. Subiu um dia também. Porque eu acho que nós trabalhamos bem o conceito de que o fato de você distribuir a maior parte de dividendos, o maior contingente de dividendos do mundo em determinado ano, e ter sido isso num crescendo, mesmo que lastreado lá num argumento de que passou alguns anos sem distribuir dividendos, enfim, etc, etc., e de curto prazismo mesmo. Para, por favor. O argumento é que a Petrobras tinha uma dívida com os acionistas. Então ela estava pagando a mais, porque nos outros anos ela pagou menos. Olha que argumento louco. Com perdão às pessoas loucas. Tá? Que argumento que não faz nenhum sentido. Você fala, não, a Petrobras distribuiu pouco dividendo. Pouco, sabe? Assim, a Petrobras tem uma dívida com todos esses homens brancos, idosos e europeus que compraram a preço de banana a Petrobras quando ela foi rifada, porque eles nos trouxeram cultura ocidental. Né? É colonialismo purinho. Purinho. É um embuste, cara. E assim, o que me mata, velho, é que esses filha da puta, com perdão da palavra, cara, se vendem como nacionalistas. Se vendem como se fossem patriotas. São os caras que bate continência pra bandeira dos Estados Unidos, bate continência pra bandeira de Israel, bate continência pra qualquer um que pagar, é dinheiro na mão, cueca no chão. Se pudesse vender o Brasil inteiro e sair igual o final de novela, dentro do helicóptero, dando banana e mudando pra Orlando, ia todo mundo, sabe? E os caras são, isso, foi o nacional entreguismo, sabe? Então assim, nós estamos num maravilhoso momento, parabéns Damires não fez mais do que tua obrigação, com o Lula e com o Jean Paul, mas é foda, cara, porque a gente teve num momento tão absurdo antes, que é um negócio que chega a ser incrível, sabe? Você fala isso em qualquer outro lugar do planeta, sabe, assim, você virar para um holandês e falar assim, a Shell agora vai pagar 200% do que ela ganhar, dilapidando o próprio patrimônio para todo mundo que ela conseguir vender fora da Holanda. Os caras falam, você tá louco, meu irmão, ninguém faz isso em lugar nenhum, quem que vai fazer isso? Isso é loucura, né? E a gente fez, né? A real é que a gente fez, né? E os caras ainda tentam justificar, né? Aí tem uma justificativa que era o seguinte: o governo brasileiro é o maior acionista da Petrobras, único, né? Ele fala, pô, mas aí o governo está recebendo dividendos da Petrobras para poder usar para alguma coisa, né? Para que o dividendo da Petrobras ia? Para pagar juros da dívida pública, porque a gente tinha o teto de gastos. Então, todos aqueles 40 bilhões, 60 bilhões que a Petrobras pagou para o governo brasileiro, não foi um centavo para fazer hospital, escola pública, rua, qualquer coisa que seja. Foi integral para pagar juros da dívida pública. Aí você fica puto, né? Aí vai pro banqueiro que vai comprar com esse dinheiro vai comprar a própria Petrobras, ou seja, a gente tá pagando dividendo pro cara ter mais ação ainda, né? 2 vezes. 2 vezes. E aí o cara compra 2 vezes. Olha que coisa linda, gente, né? Tipo, vai ser uma empresa só de petróleo, vai focar só no pré-sal, não vai fazer transição energética, não vai fazer outras coisas, vai vender todos os ativos que não tem a ver com pré-sal e refinarias no Sudeste, vai virar uma empresa independente texana, altamente lucrativa, paga para os dividendos para os acionistas e está todo mundo feliz. Não é o caso, porque você vendia o futuro da Petrobras com isso. Então nós fomos explicando isso e as pessoas sentiram que a gente veio para um nível bem mais razoável de distribuição, em cima do percentual de receita líquida, ao invés de 60%, 45%. Né? Bicho, e ainda é 45%. 45% alto. É coisa pra caralho, gente. Tá? Assim, alto. 45% é alto pra caralho. Uns vaticinavam até que seria 40%, então
De alguma forma ficaram felizes, e a gente conseguiu recuperar a capacidade de investimento a partir daí. Então acho que tem um balanço positivo, não só perante o acionista, que era o que menos esperava e foi bem, como, claro, para o lado da empresa e para o lado do governo. E a gente ainda teve que negociar com o próprio governo, que também é acionista. E a gente conseguiu fazer essa trilateralidade. Aí, o que você quer comentar nesse final desse trechinho aqui? Eu vou comentar, de novo, voltando na notícia da mudança da política de dividendos automáticos da Petrobras. Porque ele tinha baixado para 45, mas o mercado estava de boa, porque o mercado falou assim, beleza, a Petrobras vai dar aí de novo 100 bilhões de lucro no semestre, ela vai me distribuir os 45, não vai usar todo aquele dinheiro para outras coisas e vai me pagar o automático e eu vou encher a carteira de grana de novo. A Petrobras agora falou, não, agora eu vou botar um fundo aqui que vai garantir os seus 45. O resto dessa grana eu vou usar para outra coisa. Vou usar para diminuir a dívida da empresa, para recomprar ações, vou usar para investir em renovável, vou usar para fazer qualquer outra coisa, né? Mas não vou te pagar dividendo extra automático de forma nenhuma. Eu posso até pagar dividendo extra, mas não vai ser automático. Vai ser assim, pô, vou fazer uma análise ali, né? Fui com a cara desse gringo colonialista aqui e vou dar mais um pouquinho para ele. Não é mais automático. Aí o mercado ficou bravo. Porque ele queria que viesse, 45, mas ele já sabia que ia vir muito mais. Porque a Petrobras, né, tá com um lucro absurdo ainda, muito alto. Ou seja, né, se tudo der certo, primeiro, eu adoro, né, eu como pai, né, aquele famoso assim, pai, me leva na Disney, claro, vamos passar no dentista primeiro. Né, e aí o menino começa a notar, talvez a Disney não fique em Contagem. Né, então nós estamos levando o colonialista na Disney, gente. Tá, mas primeiro nós vamos passar no dentista, tá? E na volta ele vai perceber que ele tá em Contagem ou Osasco, tá? E o ideal, gente, venhamos e convenhamos, cara, 45 é alto pra caralho. Qual que seria o ideal? 0, né? A gente tem um sonho, né? Mas tirando este ideal, a gente tem que pensar, cara, que não é só, né, recomprar a empresa, não é só recomprar o que foi tirado da empresa, é garantir o futuro da empresa. A Petrobras não é uma empresa para dar lucro daqui a um ano. A Petrobras é uma empresa para continuar ajudando o Brasil a se desenvolver e crescer daqui a 100, daqui a 200. Né? Então a gente tem que ter essa visão, né, de que ela vai continuar a ser cada vez mais importante, que para ela continuar a ser cada vez mais importante, ela obrigatoriamente vai ter que ser cada vez mais tecnológica. Para ela ser cada vez mais tecnológica, ela obrigatoriamente vai ter que investir cada vez mais em pesquisa, investir cada vez mais em pessoal. Gente, pesquisa não é feita por máquina, pesquisa não cai do céu, pesquisa não é plantada com sementinha. Seres humanos fazem essa pesquisa. Tá? Então a Petrobras tem que investir vultosamente nos seres humanos que fazem a Petrobras, nos seus petroleiros, porque são eles que dão seu sangue, seu suor e sua linfa, tá? Que ficam a vida inteira por conta dessa empresa, de manhã, de tarde e de noite. Tá? Então é isso que a Petrobras está fazendo, é o mínimo que ela precisa de fazer. Né? E nós sabemos que isso vai se expandir cada vez mais e nós contamos também, né, com a possibilidade de reganhar estes espaços para que isso possa avançar. Fala, Fer. Você falou de investimento, o cenário da Petrobras especificamente, o que a Petrobras está colhendo hoje é fruto de investimento de 2013, 2003. A Petrobras não faz investimento, não existe investimento no ramo de petróleo que ele tem um retorno no curto prazo, a não ser que seja uma aquisição de uma outra empresa. Então, no mínimo, são 5 anos. Então, quando a gente chegar lá na margem equatorial, por exemplo, que a gente for falar lá, a Petrobras ela vai começar a ter, se a gente perfurar lá e for colocar uma plataforma lá, daqui a 3, 4 anos, a primeira plataforma lá. Então, a gente está vivendo hoje ainda na Petrobras reflexo dos investimentos do governo da Dilma, do governo do Lula, do primeiro e segundo governo do Lula e do governo da Dilma. A gente vai sentir daqui a 3, 4 anos os reflexos do desmonte promovido pelo Temer e pelo Bolsonaro, porque a gente precisa colocar projetos na fila, na carteira de projetos, né? Então a gente precisa colocar os projetos e eles vão entrando a cada 3 anos, a cada 5 anos, a cada 10 anos. Tá? Então o que a gente está investindo agora em energia renovável, provavelmente a gente não vai ter grandes projetos renováveis entrando nesse primeiro mandato do Lula. Né? Se o Lula for reeleito,
ele vai provavelmente no segundo mandato ele vai ter. Se ele não for reeleito e entrar qualquer outra pessoa, provavelmente ele não vai ir lá cortar a corda inaugurando um aerogerador lá no mar, entendeu? São projetos de longo prazo, mesmo de energia renovável. Cara, falamos de energia renovável, falamos da margem equatorial. Vamos para a margem equatorial, então? Bora. Vamos para a margem equatorial, então. Vamos para o nosso terceiro recorte aqui. Exploração da margem equatorial. O presidente da Petrobras responde sobre a autorização do IBAMA, né? Todo mundo lembra, né, deste conflito que rolou. Né? Muito mais um conflito de versões naquele primeiro momento do que um conflito prático de algo que está escrito, né? Inclusive porque, assim, a gente tem que pensar o que é a margem, de onde que ela vai, até onde que ela vai, como que é feito, como que não é feito, né? E gente, ninguém aqui é o produtivista maluco, sabe? A gente não tá falando assim, a escavadeira faz brum brum e vai passar por cima, não, antes pelo contrário, porque a gente não pode fazer isso. Tá, então assim, existe toda uma preocupação e é óbvio, gente, que o IBAMA tá certíssimo, tá na função dele, né? O que a gente tem que chegar é num ponto em que a gente tenha algo que seja factível, que seja viável, né? Porque a gente não quer virar igual os Estados Unidos virou paraíso do fracking, a gente não quer ver as pessoas tirando água radioativa de dentro das suas torneiras, né? Só que a gente tem que entender também que dependendo do lugar, tem lugar que vai ser explorado, sim, porque se a gente não explorar, os franceses vão entrar na Guiana e vão explorar. Se a gente não explorar, alguém entra um holandês do Suriname e explora. Se a gente não explorar, vem pra cima. Então, às vezes, a gente, inclusive, ter este controle é importante para a gente conseguir conduzir isso de forma correta e vantajosa, né? Então, assim, é um assunto que é um espinheiro, é um assunto que tem milhões de coisas a gente pensar, que é muito complexo, que a gente não vai esgotar nele, conversando 10, 15 minutos sobre ele, mas que eu convido vocês a começarem a se aproximar um pouco mais dele, para a gente entender também para onde que isso vai, como que isso vai ser feito. Me fala se você está ouvindo aí. Fim de semana, o senhor fez uma série de postagens no antigo Twitter, celebrando que a Petrobras estava prestes a receber autorização do IBAMA para iniciar o que o senhor chamou de campanha exploratória da chamada margem equatorial. O senhor dizia lá que se referia a uma licença que estava prestes a sair para a chamada Bacia Potiguar, lá no seu estado, Rio Grande do Norte. Olha pra você ver, né? Esse é o primeiro ponto, né? Porque às vezes a gente fala assim, porra, margem equatorial, vai foder a Amazônia, vai ser na foz do Amazonas, vão entrar dentro do Amazonas com tacape de matar boto. Não, gente, não. A margem equatorial, ela vai da foz do Amazonas até Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é como se fosse o finalzinho da margem equatorial e é bem distante, inclusive, da foz do Amazonas. E a Petrobras não produz mais, que privatizou, vendeu. Mas a gente tem plataformas lá produzindo no Rio Grande do Norte. Então já é um local que a gente domina a produção de forma segura. Vamos continuar aqui com a pergunta. Mas a todo momento Vera. o senhor fazia paralelos com a possibilidade de explorar a foz do Amazonas, onde a gente sabe que ainda não há nenhuma perspectiva para o IBAMA mudar o seu posicionamento técnico, que é contrário a essa exploração. Esse tipo de postagem, que foi antecedida, aliás, de uma informação até equivocada por parte do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de que já teria sido assinado, quando na verdade só foi assinado hoje, e se trata só de uma renovação para uma concessão já existente. Eu adoro o termo uma informação equivocada do cara que estava sentado na reunião e já sabia do bagulho antes. Né? Essa é uma informação completamente equivocada. O ministro de Minas e Energia, que estava sentado no rolê, virou e falou, não, nós já estamos com isso aqui resolvido aqui já, vai sair publicado daqui uns dias aí, fica tranquilo. A informação completamente equivocada, porque só saiu hoje, e ele falou antes de ontem. Pô, Vera, me ajuda a te ajudar aí, né? Isso é uma forma de aumentar a pressão política sobre o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente. E eu queria saber, na parte técnica, o que a Petrobras está fazendo de efetivo para responder aos questionamentos do IBAMA? Não, Vera, olha só, algumas coisas têm que ser colocadas no contexto correto desse processo, que é um processo amplo. O detalhe é que o ministro, quando falou, a licença já estava assinada, porque tem um boleto para pagar da licença que saiu na sexta, no final do dia, e aí, enquanto não pagava essa taxa,
a gente não podia anunciar, né? Assim, o próprio IBAMA não podia anunciar oficialmente isso, mas ele estava correto, já estava emitida, digamos assim, a licença, e então passou-se a se comentar isso. Mas, na verdade, o que é isso? É uma campanha exploratória de 16 poços em vários blocos situados na chamada margem equatorial brasileira, que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte ou vice-versa, enfim. Mas que é toda a margem que vira para o Equador, por isso chama margem equatorial. Só lembrar uma outra coisa aqui, gente, quando a gente pensa em Foz do Amazonas, que não é nem o tema aqui do negócio, nós vamos sair, é só pra fechar, quero contar pra vocês, quem mete broca sem fazer porra nenhuma, sem dar olhada em nada, é francês, tá? Os franceses fazem isso, sabe por quê? Porque Guiana é colônia, porque não é lá na França, porque a merda que dá não vai dar em Besançon, não vai dar em Ailly-sur-le-Chapeau, entendeu? Então os caras estão pouco se fodendo. A Petrobras, pese a tecnologia de desenvolvimento ao longo do tempo, e é óbvio que se a gente for pensar em algo que foi implantado dentro da Amazônia legal, na década de 80, o que a gente tem de possibilidade de fazer em 2030, né, esses 50 anos de desenvolvimento são muito diferentes, a Petrobras sempre tomou um cuidado que é comparando com outras empresas estrangeiras que vêm para fazer uma coisa que é infinitamente superior, gente. Uma coisa é quando você visita o Canadá, outra coisa é quando o Canadá te visita. Tá? Você quer ver o que é destruição da ileia amazônica? É só você pegar as madeireiras do norte da Europa, é só você pegar os garimpos, as mineração canadense. Aí você vai ver como que os caras tratam, cara. Né? Então, às vezes também, a gente tem uma propaganda violentíssima, visceral, vira-lata, a favor dos impérios que nos colonizam e contra aquilo que nós mesmos fazemos. Né? Eu queria muito que a opinião pública, que a mídia tivesse a decência de expor as empresas internacionais pelo que elas são, em vez de perseguir a Petrobras pelo que ela não é. Né? Então eu queria pontuar isso aqui também, que a gente tem que pensar as coisas sobre todos esses viés. Você quer falar alguma coisa, Fé? Eu vou falar o seguinte, alguém colocou um comentário no chat aqui, que o processo deveria demorar 10 anos e que a gente quer o IBAMA cada vez mais forte. Eu quero o IBAMA cada vez mais forte também, tá? Defendo isso, sempre defendi. Esse processo ele já deve ter uns bons 10 anos aí sim. Tá? O IBAMA vem negando reiteradamente a exploração de diversas empresas na região que é mais próxima da foz do Rio Amazonas mesmo. Tá? Inclusive, a gente teve empresas que devolveram o bloco para a ANP ou que entregaram para a Petrobras porque não conseguiu a licença de operação do IBAMA. Tá? Então, o IBAMA tem sim um trabalho muito técnico, muito criterioso, que a gente precisa respeitar e incentivar que o trabalho aconteça de forma adequada. Tá, de forma legal ali. O que foi liberado é longe, bem longe da foz do Rio Amazonas, tá? Mas é uma região importante de reservas para a Petrobras. Então a gente pode falar mais para frente, né? Mas assim, a Petrobras precisa descobrir novas reservas. Nos anos anteriores, a Petrobras ela praticamente acabou com a área de exploração da empresa. Então a gente mantém a nossa reserva em níveis praticamente iguais todos esses anos e a gente está tirando petróleo de baixo. Petróleo é um recurso finito, que a gente falou no começo da live, né? Então, se a gente não repõe as nossas reservas, a Petrobras vai tendo menos longevidade, menos tempo. E aí, se a gente está investindo em transição energética, para que a gente faça essa transição daqui a 10, 15 anos, a gente precisa ter pelo menos a Petrobras forte e operando ali, daqui pelo menos 10, 15 anos, para que a gente consiga fazer essa virada de chave. Não é uma virada de chave que eu vou falar, virou 2024, acabou, parou de produzir petróleo, virou só renovável. Não é assim que vai acontecer. Tá? Por mais que qualquer um pode dar o grito que for aqui, não vai acontecer. A gente precisa ter essas reservas e elas podem ser tratadas, inclusive, como reservas estratégicas. Os Estados Unidos tem a reserva no Alasca, por exemplo. Tem petróleo pra caramba no Alasca. Mas ninguém opera lá, ninguém perfura lá. Tem campanhas e campanhas pra ninguém fazer lá, porque é um lugar sensível pra caramba. Mas é uma reserva que o governo tá lá, assim, ó, a hora que eu precisar, eu saco ela aqui e coloco pra operar, não tô nem aí. Né? E o Brasil pode ter essa reserva na margem equatorial, talvez a reserva mais próxima ali da foz do Amazonas, como essa reserva estratégica. Como a reserva, a gente tem aqui não sei quantos milhões
de barris de petróleo que a gente vai deixar aqui marinando para que o dia que a gente precisar, o dia que o bicho pegar, a gente bota o fura lá e tira. Né? Então tem essas questões também de soberania, de estratégia que estão permeando o processo. O que o IBAMA liberou foi uma decisão conjunta com a Petrobras, teve inúmeros pareceres, inúmeros simulados, um monte de coisa para que acontecesse isso. Então não está sendo uma coisa que está vindo só por força política. Tem pressão política? Tem pressão política, claro que tem. De tudo quanto é lado, né? Mas a liberação não aconteceu por pressão política só, ela aconteceu porque ali naquela região a Petrobras domina. Então, né, e tá tudo certo ali. Lembrando também, né, gente, que a própria transição energética pressupõe recurso, né? Pressupõe vultoso aporte de recurso. Então é necessário também, né, você capitalizar a empresa para quando essa transição for acontecendo. Né? E uma das formas de capitalizar a empresa hoje em dia é com o que a empresa de fato tem. Né? Eu não tenho como capitalizar a empresa para a transição energética com a transição energética. Né? Então, assim, eu preciso de capitalizar essa empresa. O Rodrigo Dutra fez uma pergunta que eu vou só parar aqui para falar, porque eu achei ela muito interessante. Que ele perguntou, e essa eu não tenho nem ideia, vou abusar de você, Ferri, aqui. Quando a Petrobras vai começar a exportar seu know-how, oferecendo serviço de exploração de pré-sal, como por exemplo no Golfo do México? Você tem alguma ideia sobre o assunto? Tem. A Petrobras ela está voltando a internacionalizar as operações dela. A Petrobras ela fez esse movimento de internacionalizar quando ela cresceu absurdamente no governo petista. Vou sempre falar isso, tá? E depois, quando a gente veio a Lava Jato, e depois a gente teve o golpe e tal, a Petrobras ela vendeu as empresas dela que ela tinha fora do país e ficou só com a empresa da Holanda, que era como se fosse uma offshore que a Petrobras tinha, para poder fazer compra de equipamentos. Ela vendeu tudo. Ela vendeu na Argentina, na Bolívia, na Nigéria, nos Estados Unidos, foi acabando com tudo. Agora a gente está fazendo um movimento de voltar a internacionalizar a empresa. A gente não tem, pelo menos eu não tenho essa informação, pré-sal no Golfo do México. Não quer dizer que a Petrobras não possa vender o know-how dela lá, porque a Petrobras ela ganhou o prêmio essa semana de tecnologia em perfuração e exploração de petróleo. Ela ganha reiteradamente, é prêmio concorrência mundial. As empresas de petróleo todas estão concorrendo, a Petrobras ganhou esse ano o prêmio como uma das melhores como a melhor empresa. Então, mas a gente tem, por exemplo, o pré-sal, que é mais ou menos equivalente ao que a gente tem no Brasil, na costa ali da África, né? Naquela parte que a gente pode dizer que encaixava ali com o Brasil na época que a gente tinha a Pangeia, né? Então, para aquela área lá, a Petrobras exporta know-how de pré-sal. A gente não tem mais operações lá, mas a gente pode voltar a ter. É o interesse da Petrobras voltar a internacionalizar, seja mantendo operações, seja fazendo parceria, seja exportando conhecimento. O conhecimento que a Petrobras tem de exploração do pré-sal é único, nenhuma outra empresa no mundo tem. Por isso que todas elas querem a Petrobras como parceira. Perfeito, vamos voltar aqui então ao menino Jean Paul. Outra é a margem atlântica, que é virada para o Atlântico, que é onde está a bacia de Campos, Santos, etc. Esse processo começou, o ingresso dos pedidos de licença começou em abril do ano passado, né? E com uma sequência, uma fila de pedidos de licença. A Foz do Amazonas, ou melhor, o setor da Foz do Amazonas, que chama-se Amapá Águas Profundas, recebeu uma prioridade pela Petrobras por ser mais próximo lá da Guiana, que tem toda aquela similaridade geológica, geofísica, e os geólogos todos apontam que ali teria uma área de grande prospecção. Estão tirando óleo lá com força. De petróleo. Então, do lado de lá estão tirando com força e mete a broca sem medo, né? Porque Dona França, né, é muito preocupada com a questão ambiental para os outros, né? Com os outros ela preocupa demais. Seria uma novidade. França, que vamos lembrar, a pachorra do Macron de falar que achou um absurdo não ser chamado porque é uma potência amazônica. Gente, você me mostra onde que tem uma floresta amazônica perto de Paris, que eu te mostro uma França que é potência amazônica. Cuidado. A Bacia Potiguar já tem produção. Sim. Né? E esse poço, como você bem disse, é a sequência de um outro poço furado em 2015, que depois disso tudo foi abandonado, meio que deixado para depois, e agora nós estamos voltando. Mas a relevância dessa licença é porque ela
na verdade, demonstram ou deixa a Petrobras, permite à Petrobras mostrar o serviço dela atualizadamente. Você lembra que o licenciamento lá do Amapá, ele foi até um momento em que ia haver um grande simulado de operações, que era a APO, Avaliação Pré-Operacional, e aí nesse momento o IBAMA mudou, né, o governo mudou tudo, e nós compreendemos e respeitamos sempre a posição do IBAMA e da ministra Marina de reorganizar o IBAMA, né, e todas as pessoas que participavam desses licenciamentos e fazer novas exigências. Até porque, né, gente, IBAMA do Salles, né? Vamos lembrar, né, quem que era, né? Vamos lembrar que o antigo ministro estava envolvido em tráfico internacional de madeira da Amazônia. Mas mesmo assim, no IBAMA do Salles não foi liberado. Não. As operações não foi. Foi negado várias vezes. Não só para a Petrobras, como para as outras empresas. Né? Então, assim, o IBAMA resistiu bravamente. Um pouco, né, dos fiscais, salva um pouco do funcionalismo, né? Então é por isso que a gente está sempre do lado do servidor público, gente, e da estabilidade do servidor público, né? Porque imagina se fosse só de livre nomeação e exoneração, que festa que não teria sido. Meu irmão, não tinha mais Amazônia. Eles tinham feito um estacionamento cimentado com piscina de ondinha, tá? Então, assim, essa que é a real. Então foram feitas novas exigências, é um processo que está em curso. Nós não consideramos absolutamente que esse processo terminou com uma negativa, tanto que há um recurso lá que está esperando resposta. Há outros recursos em licenças parecidas, por exemplo, em Barreirinhas, que estão esperando 2 anos a resposta. É normal na relação do órgão ambiental, como não há um prazo legal, e alguns advogam que não deve haver mesmo, que o meio ambiente requer todo o tempo de análise que for necessário, então nós respeitamos isso, que haja esse interregno. Entre mentes, o próprio IBAMA pegou as outras licenças, foi analisando e diz, olha, essa daqui dá para vocês irem fazer a avaliação pré-operacional imediatamente. Fez as exigências, fizemos a avaliação pré-operacional há 2 semanas atrás, foi um sucesso, foi muito bem sucedido, foram muitos recursos empregados, mais de 1.000 pessoas envolvidas nas praias de Fortaleza, de Ceará e Rio Grande do Norte, na verdade você simula um grande vazamento, como se estivesse chegando um vazamento próximo da praia, e isso foi muito bem sucedido, então prosseguiu com o processo de licenciamento. Eu acho que isso é um belíssimo começo em direção ao Amapá. Porque por todas as exigências que já foram feitas no Amapá, com centro de despetrolização de aves, 2 aeronaves, 8 barcos, uma estrutura equivalente à da Bacia de Campos hoje para fazer um poço, sendo que a Petrobras tem um histórico de perfuração de poços que não aponta nenhum incidente de vazamento e nenhum incidente de blowout em mais de 3.000 perfurações offshore, em águas profundas inclusive. Então, assim, eu acho que está bem tratado esse processo. E ele vai ocorrer, essa licença vai ocorrer, né, ao longo desse aprendizado novo, que o novo IBAMA tem o direito de ter. Lembrando aqui tudo que o Fer já disse, né, gente, que o fato de ter uma licença não significa que no outro dia de manhã tudo estará furado, tudo será tirado do solo, vai ser esgotado, esvaziado e vai se passar para o próximo, né? A Petrobras não é um gafanhoto. Tá, então assim, fiquem tranquilos, ela não está indo para fazer uma política de terra arrasada, desde que a gente consiga manter o controle sobre a Petrobras, né? A gente não pode dizer a mesma coisa dos nossos vizinhos, né, França? Mas aí são outros 500, né? Quer complementar mais alguma coisa aí, Fé? Lá nos nossos vizinhos não tem só França, tá? Porque Estados Unidos e Inglaterra também chega rasgando, e a Holanda também. E a Holanda também, né? Porque a Shell é dos dois, né? A Shell é anglo-holandesa, né? Agora, um detalhe que é importante, porque ele destacou o Amapá. O Amapá é o estado mais pobre do Brasil, né, assim, com os índices. E quando a Petrobras foi começar as operações lá, não tem infraestrutura para dar suporte à Petrobras. Não tem internet de banda larga lá no Oiapoque, onde a Petrobras estava botando a instalação. A Petrobras tem que puxar um link de internet para lá. Não tem estrada que chega lá. A Petrobras foi de carro 4x4, né? Uma viagem de 200 km demorou 8 horas. Então, assim, é um local que para a Petrobras começar a operar lá, ela vai ter que investir muito na infraestrutura local também. Aí nisso, a gente tem prós e contras. Óbvio, né? Quando chega uma grande empresa para fazer uma exploração econômica num lugar, ela vai, como a Petrobras é uma empresa de porte muito grande, ela vai fazer investimento em infraestrutura no local de toda sorte.
estrada, energia, internet, saneamento básico, de tudo, porque ela precisa ter isso lá, tá? Só que aí ela precisa fazer isso com muita responsabilidade social e ambiental. Ela não pode chegar, agora você falou, com um trator e passar por cima e falar, não, agora eu vou botar minha base aqui e foi. Como um colonizador. Ela vai ter que fazer diálogos e diálogos com a sociedade. A Petrobras tem uma área de responsabilidade social muito forte, que faz, né, voltou agora a fazer um contato muito forte com a sociedade, com as comunidades, com os projetos sociais, para que isso aconteça da forma que tenha o menor impacto negativo para aquela comunidade. Vai ter impacto negativo, porque qualquer atividade de extração vai ter, mesmo que seja lá no mar, tá? Mas que os impactos positivos compensem esses impactos negativos ali, para o Estado e para a população que vai ser envolvida. Tá? Isso é uma coisa muito importante, é um detalhe. Sempre a gente fala do Amapá, o Jean Paul sempre fala do Amapá, e os políticos do Amapá sempre falam também, né? O Randolph, o cara que era presidente do Senado, antes do Davi Alcolumbre, também é do Amapá. Eles botam muita pressão nisso para ter a atividade lá, tá? É isso então. Gente, nós já estamos aí com 1h30 de live, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu tinha separado mais 2, eu vou fazer mais um só, porque senão também eu perco meus meninos, porque eu tenho que buscar criança na escola, né? A materialidade se impõe. Cara, eu acho que a gente podia fazer... Eu tô vendo aqui o dos fertilizantes, mas eu queria ver o da volta da compra dos postos, cara, que eu tinha separado ele aqui, eu acho que eu fechei ele sem querer, porque eu acho que esse é um baita assunto. Eu vou até voltar nele aqui, porque a do Jean Paul tá aqui. Deixa eu falar de fertilizante quando você acha ele aí, que eu vou rapidinho. Vai falando. A saída da Petrobras dos fertilizantes foi um erro muito grande, tá? Estratégico, mas foi um erro consciente. Foi uma decisão seguinte: o Bolsonaro queria puxar saco do Putin. Essa era a questão. Porque quem produz fertilizante no mundo, os maiores produtores, Rússia e Ucrânia, tá? Então ele queria fazer média com o Putin pra gente importar fertilizante da Rússia. Só que ele não contava que a gente ia ter uma guerra justamente entre a Rússia e a Ucrânia, e os fertilizantes iam ter o preço alto, ia ter dificuldade de fazer compra, ia ter embargos, etc. E aí o Brasil sofreu com isso, porque a gente tem fábricas de fertilizantes que estão fechadas, né? A do Paraná, eu tive lá outro dia. É triste, dá vontade de chorar quando você chega na fábrica. Tá parecendo assim uma cidade fantasma, né? E a gente tem projetos para entrar em execução, porque isso conversa, né, com o agronegócio, né? E o agronegócio no Brasil é um setor muito forte. E aí, assim, não estou defendendo o agronegócio, mas é um setor muito forte no país. Ele precisa de insumos para poder acontecer. E o fertilizante é 25% do custo do agronegócio. É um custo altíssimo. E aí, quando a gente perdeu as nossas fábricas de fertilizantes, a estratégia mais burra do mundo, né, cara? Assim. É burra. Mas ninguém esperava nada de estratégia inteligente vindo do governo Bolsonaro. Né? E isso é uma das coisas mais absurdas, gente. Porque assim, pensa o gasto, pensa a logística de trazer esta merda do norte da Europa, do leste do norte europeu. Um bagulho que podia estar fazendo do lado. O preço é equivalente. Porque na Rússia produz muito gás e o fertilizante feito a partir do gás é mais barato. Então o preço era equivalente. Só que a segurança estratégica, não. Você ter uma coisa sendo produzida do lado por uma empresa estatal, não tem nenhuma hipótese a mesma segurança de uma coisa sendo produzida no país que está em guerra. Né? E aí, para surpresa de ninguém, deu errado. Né? Então, assim, ficamos todos muito impressionados que, mais uma vez, né, citando o chanceler alemão Konrad Adenauer, né, a inteligência humana possui limites à estupidez, não. E vamos lembrar, gente, que não é só o preço final, né? É toda uma cadeia direta e indireta de geração de empregos, tá? Pensa quanto uma Fafem gera de emprego direta e indiretamente no polo macro-regional aonde ela está instalada, cara. Porque não vai ser só ela. Você tem toda uma série de indústrias secundárias que vão se tornar necessárias. Você tem toda uma série de pessoas que vão ter que se mudar para lá. Você tem toda uma série de desenvolvimento de educação que vai precisar. Você tem, sabe, assim, não são só os empregos diretos, são os empregos indiretos, é a recolha de impostos, enfim.
né, a gente precisa muito, muito voltar, né, com nossas Faféns, né, até porque, muito ironicamente, né, se o Brasil tivesse uma estrutura dessa agora, ele podia capitanear essa estrutura que tivesse porventura ociosa para exportar, e em vez de estar importando, olha que loucura, né, o que sobrasse ele podia vender e ganhar dinheiro. Tá? Aparentemente, tá foda o rolê lá na Rússia e na Ucrânia. Então, se a gente ainda tivesse as nossas, a gente podia não apenas servir o nosso mercado interno, não apenas criar os empregos diretos, não apenas criar os empregos indiretos, como a gente ainda podia estar exportando, a gente podia estar salvaguardando nossa balança comercial. Mas enfim, Deus proíba. Né? O nacional entreguismo tem razões que a razão desconhece. São ombros intocados pelo peso da genialidade. Falando em monopólio. Falando em monopólio, eu gosto da voz assustada dela, cara. Eu acho fascinante. Pelo que eu entendo aqui, a venda das refinarias, o governo anterior vendeu, tinha um projeto para vender, eu entendo que o governo novo é recomprar e retomar áreas que, de repente, a Petrobras saiu, por exemplo, postos de gasolina. Você não tem a sensação o tempo todo, cara, que, tipo assim, desculpa, cara, mas a sensação que dá não é que, tipo, o chefe da redação do Valor Econômico tá com a tia dela a ponto de bala em casa, ela tá com um ponto no ouvido, porque ela caminha em cima de ovo, cara. Ela pensa em cada frase, pensando o que eu vou falar, que alguém com um colete puff high stakes vai falar, porra, aí não, olha essa Petrobras, meu. É essa sensação que eu tenho, sabe, Ferre? Eu tô com dó dessa menina, cara. Me parece, meu, que ela tá em sofrimento. Eu não sou biólogo, não, mas... Mas tá em sofrimento, né, cara? Tá em sofrimento aí. Vamos ver até onde vai. Eu gosto dessa cara impávida do Jean Paul, cara. Tá vendo, cara? Não existe um músculo se retesando nessa cara, cara. Eu já estaria rindo de um lado no outro, cara. Eu não consigo. Soltou, infelizmente, que me assustou um pouquinho. Mesmo. Por que assustou? A Petrobras pretende ser dona de postos de gasolina? Se sim, tem planos, como? Veja bem, quando eu disse infelizmente, é porque realmente você pegar uma empresa integrada quase perfeita como a Petrobras era, e tirar o pé dela do mercado, se você distanciar ela do mercado, tem uma consequência terrível para ela. Tá certo, não é o melhor, não é o negócio com mais margem dentro dos segmentos de uma empresa integrada de petróleo, nem para as outras. Mas é importante porque você tem a aferição do que o consumidor faz e você, no caso do Brasil, para o Brasil, como empresa estatal, aí tem a parte paralela que é o papel do estatal, você tinha um certo paradigma, você tinha uma referência de mercado, você sabia o que a revenda e a distribuição estavam fazendo, porque você estava nesse mercado. Você sentava na reunião do sindicato das empresas de distribuição de combustível, você, enfim, fazia parte desse negócio. É quase como se fosse importante para uma empresa de uma cadeia produtiva ter a cadeia produtiva completa e ter inteligência industrial sobre a cadeia produtiva. Que loucura. Loucura, velho. Assim... E é um movimento que as maiores empresas do mundo de petróleo, elas não fizeram e não vão fazer. Se você for olhar as grandes empresas, a Exxon, a Aramco, a Shell, a Total, elas não vão vender a distribuição em hipótese alguma, porque elas são empresas, mesmo as que não são estatais, elas são empresas estratégicas para o país. Então, quando o país precisa, porque assim, quando a gente aumenta o preço da gasolina e o preço do diesel, a gente coloca no mercado, quando a gente coloca no país, inflação. Esse é o nome. Quando a gente aumenta o preço do combustível, especialmente no país igual o Brasil, que é um país essencialmente rodoviário, a gente coloca a inflação no país. É isso que acontece. E aí, se você não tem... Porque quando você tem uma empresa integrada, ele falou lá, você tem segmentos que vão dar margem de lucro e de manobra ali. O EIP, a área de exploração e produção, é a parte que mais... é a maior margem de lucro. Depois você vai ter o refino e depois a distribuição. Então, às vezes, a distribuição ela pode trabalhar com a margem de lucro mínima, porque o lucro da empresa está acontecendo no EIP, ou está acontecendo no refino e a distribuição fica com a margem mínima. Quando você tem uma empresa que é só de distribuição, ela não pode ficar com a margem de lucro mínima, porque ela precisa dar lucro. Né? Uma empresa privada que não dá lucro,
ela vai fechar as portas. Tá? Então, aí elas vão falar, não, eu preciso ter ali a minha margem de lucro, independente do que quer que seja, né? Eu não vou nem fazer um julgamento moral da margem de lucro, mas ela vai ter uma margem de lucro. Tá? Uma empresa estatal, ela pode ter um segmento dela, ou mesmo que não seja estatal, uma Exxon da vida, que é a Esso, a gente vai conhecer como Esso aqui no Brasil, ela pode não ter margem de lucro nenhuma na distribuição, porque ela tem a margem de lucro dela acontecendo na exploração e produção e no refino, mesmo sendo uma empresa privada. E a Petrobras, ela podia fazer, não pode mais, porque ela não tem mais a distribuição. Então ela tem que fazer essas mudanças na parte anterior da cadeia dela. Só que aí tem um impacto no final, porque aí ela, né, os distribuidores e os outros refinadores, eles entram no CAD com a Petrobras como uma concorrência desleal. Então fica uma coisa muito maluca. Lembrando, né, que há pouco tempo atrás a gente teve uma subida bastante artificial dos preços sendo puxada por causa disso. Uma subida bastante artificial dos preços que não ocorreria caso a Petrobras estivesse do poço ao posto. Porque se eles fizessem isso, sabe o que acontecia? Não vendia 1 litro. Não vendia 1 litro. Então você dá uma margem de manobra gigantesca que é contrária à soberania do seu próprio país, né? É o que o Turbaína falou, eles não querem uma empresa integrada, eles querem uma empresa entregada, né? Os caras entregaram tudo de bandeja. Quando a BR é vendida por dentro desse modelo que foi adotado no Bolsonaro também na Eletrobras, onde a empresa não é vendida como ativo, ela é pulverizado o capital dela, etc., e ela passa a ser outra coisa, a Vibra hoje é a BR antiga, é a mesma empresa. Só que rouba o nome, né? Ainda tem que brigar na justiça com isso, né? Não basta roubar a empresa, vamos roubar o nome também. Né? Porque aí engana o público. Isso, cara, nossa. Isso pra gente que é petroleiro é uma coisa assim, é inimaginável. Eu até hoje não consigo entender como é que a Petrobras vendeu a marca junto com a BR Distribuidora. E no final ela vendeu a marca. Isso pra mim, assim, é uma afronta, é uma ofensa muito grande. Né? Tanto que quando recomprar vai ter que colocar Petrobras 2. Essa aqui é a de verdade. Né? Vai ser foda. Mesmo CNPJ, os mesmos postos, agora vai. Contratos, mesmo tudo. Ela só não tem mais o controle da Petrobras. Então ela faz parte de um conjunto de empresas distribuidoras de combustível que tem postos franqueados. Para quem não sabe, os postos de gasolina, a maior parte não são das empresas distribuidoras, eles são franqueados por contrato para usar aquelas marcas. E então você troca esse investimento de testeira, bomba, etc. e tal, por uma obrigação de comprar combustível daquela distribuidora. Esse é o deal ali entre essa... E nisso a gente não está mais. Eu adoro o Jean Paul Prat, que ele é muito tranquilo, muito tal. Presidente, solenemente ignorado. Ele vai terminar esse raciocínio dele aqui, meu irmão. Tá? Passou 4 anos no Senado, né? Não, presidente é o caralho. Eu nem te ouvi, minha amiga. Queremos voltar? Você me dá uma parte? Tem que ser daquela mesma forma, tipo dando um undo para voltar ao que era exatamente? Não, porque nós estamos falando de um novo mercado, uma eletrificação colocada no meio do jogo. Então, o que é certo que eu posso dizer, Vera, é o seguinte, a Petrobras tem que estar de novo próxima ao consumidor e ela vai encontrar esse caminho. Só para eu fechar esse bloco, porque eu acho que é uma pergunta que sintetiza um pouco disso. A empresa faz 70 anos amanhã, com uma cara meio retrô. A gente vai voltar. Eu acho assim, não, desculpa. Eu vou olhar para frente, não... E é uma pergunta que sintetiza um pouco disso. A empresa faz 70 anos amanhã, com uma cara meio retrô. Uma cara meio retrô. Ô, bicho, uma cara meio retrô, cada semana tem uma escolha muito difícil que merece, né? Uma cara meio retrô. A empresa lidera o mundo em tecnologia, premiada pra caralho, consegue fazer as coisas que os outros não conseguem. Uma cara meio retrô. Retrô é verde, verde é bambu, né? A gente deixa a rima pro chat. A gente vai voltar ao tempo do petróleo é nosso, em vez de olhar para frente, não está muito querendo voltar. Em vez de olhar para frente e entregar o petróleo é deles, né? Em vez do tempo do petróleo é nosso, exatamente. Vamos pro tempo do petróleo é deles. Ô bicho. Voltar o que foi, em vez de olhar para frente, para a transição energética, para a economia verde. Não, esses... eu acho assim, Não, Vera. Tudo isso que você está dizendo é burrice. Eu não consigo entender o que você diz, porque você diz de uma forma burra.
Você está até um pouco com uma impressão errada do que tudo que a gente está fazendo. Tem outras pessoas que vêm criticar a gente dizendo, poxa, você está falando muito de eólica offshore, está falando muito de hidrogênio, está falando muito de coisas novas que a Petrobras não faz. Só quando a gente pergunta, em geral, o senhor está falando em petróleo, desde refino. o início a gente tem falado. Agora a gente tem voltado Nossa um pouco Senhora. para isso, porque houve no início um momento em que passou-se a pensar, não, lá vem o secretário lá, que foi secretário de Energia do Rio Grande do Norte, colocou eólicas, para implantar só eólica na Petrobras. Enfim, é uma impressão completamente equivocada, porque, como eu disse, esse negócio é uma coisa gradual. Mas nós temos uma coluna muito correta, entre um par e passo muito correto. EIP, eólicas, primordialmente offshore, com um prazo para implantação de 8 a 10 anos. Isso aqui é muito importante para voltar naquilo que o Ferri disse, né, gente? A gente não constrói da noite pro dia, né? Pensa o que é isso. Sim. 8 a 10 anos. Quando a gente fala de soberania nacional, a gente está falando de uma política de Estado, não de uma política de governo. Uma empresa como a Petrobras, Exatamente. ela tem que ser guiada por uma política de Estado, uma política perene. É a gente saber que o Brasil, provavelmente, não vai acabar daqui a 8 anos. Que a gente precisa de construir para frente. Que a gente tem que parar de fazer as coisas no desespero e no Deus dará, que a gente tem que ter planejamento para chegar num ponto em que a gente tenha projetamento, que a gente consiga projetar as coisas como a gente quer que elas funcionem. Hoje em dia nem planejamento estava tendo. Voltou agora, né? Me corrija se eu estiver errado. E não isso não acontece por falta nem de vontade nem de dinheiro. Isso tem que ficar muito bem falado também, tá? Acontece porque são projetos gigantes. A Petrobras entrou agora no mercado de eólica e ela passou a ser a empresa com maior volume de projetos e maior dinheiro investido nos projetos. Ela estava fora. De repente, ela saiu do nada e virou a maior empresa. Todo projeto que a Petrobras faz é grande. A Petrobras não faz um projeto de colocar 2, 3, 4 aerogeradores, 1, 2 plataformas. Ela vai fazer sempre um projeto grande, porque ela sempre tem um alto impacto onde ela está. E assim, é estranho demais a Vera falar, né, que tá com a cara retrô, que aí faz essa fala meio canalha, né, assim, o petróleo não é mais, o petróleo vai voltar a ser nosso, o petróleo é nosso, tá, e aí o petróleo tem que ser nosso, né, a campanha hoje é o petróleo tem que ser nosso. A Petrobras, ela tem que entrar nos leilões, tá? E o Jean Paul, ele fala sempre de transição energética, né? Os petroleiros ficam preocupadíssimos. Fala assim, gente, esse cara só fala de transição energética. O que eu vou fazer aqui, que eu sou operador de plataforma, eu faço manutenção e turbomáquina, né? Como é que eu vou fazer? Porque ele fala bastante dentro da Petrobras e fora da Petrobras. Então, essa fala dela, assim, não tem nenhum lastro em nada, porque ele sempre vai falar desse assunto, porque é um assunto caro para ele também. Não é só um assunto caro para a Petrobras e para o governo, é pessoalmente caro para o Jean Paul, né? Apesar de ele ser um cara que conhece o petróleo, conhece o Petrobras, que respeita, que vai investir na Petrobras, ele tem um viés de renovável muito forte. Provavelmente por isso também ele foi escolhido para estar à frente da empresa. E ele vai falar sempre disso. Se você perguntar para ele de produção da margem equatorial, ele vai falar que é margem equatorial para financiar renováveis. Se eu falar de pré-sal, ele vai falar que o pré-sal está fazendo captura de carbono para fazer hidrogênio verde. Ele vai sempre colocar renovável no meio da produção de petróleo. Refino, coprocessamento com óleo vegetal. Aí. Hidrogênio em contrapartida com o gás, paralelo. Tanto que quando eu deixei um projeto de lei, que é o marco regulatório do hidrogênio lá no Senado, ele justamente coloca o hidrogênio debaixo da ANP e ele faz com que o hidrogênio possa usar a mesma logística do gás natural. E aí você vai para um mercado onde você vai ter pontos de venda, ou você vai ter franquias, ou vai ter alguma coisa que você vai interagir com o consumidor final de novo. Certo. Nesse espírito é que a gente vai trabalhar a transição energética. E mais uma vez o dom de Apolo, né, do menino Ferri, que prefigurou o que o Jean Paul falaria. Ferri, pra gente fechar... Ele quase falou, você não viu mais entrevistas não, você não estudou sobre o que eu tenho falado, né? Eu achei que ia botar aquela... A única coisa que eu tinha visto dessa entrevista era ele falando assim, ser capitalista com o chapéu dos outros é muito fácil. Eu sei, eu já fiz um react dessa, cara. Então essa eu já tinha feito. Essa foi a parte mais gostosa. Eu falei, não, eu vou deixar pro Ferri uma parte mais dura pra gente aproveitar e dar aula pra esses meninos aqui. Ferri, não tem nem como te agradecer, beleza, tá? Nós estamos aqui agora com 1h50 já que a gente tá online. Obrigado demais pela oportunidade. O canal está
aberto. Tá? Quero te agradecer demais pela sua gentileza, por ter dispensado esse tempo pra gente. Eu sei o tanto que tua agenda é corrida, eu sei que você estava em reunião, eu sei que você tem outras logo depois. Obrigado por você ter aberto esse espaço aqui pra gente, pra estar aqui com todos nós. A gente fica muito honrado e muito grato, tá? Essa é uma luta que é uma luta de nós todos, gente. A gente precisa de defender a Petrobras com unhas e dentes, tá? Então agradeço todo mundo que tá com a gente e quero exortar todos vocês a seguir este homem lindo e maravilhoso nas redes sociais, tá? Então vou passar a palavra pro Ferri aqui para ele poder fazer os agradecimentos finais dele e principalmente para vocês saberem aonde que eu posso seguir o brabo, aonde que eu posso seguir esse homem que já esqueceu mais de Petrobras essa semana, porque nós todos juntos vamos aprender uma vida inteira. Bom, eu agradeço, eu sou fã do seu trabalho, né, há muito tempo, aprendi demais com você. Para mim, sim, é uma honra estar aqui, porque eu gosto muito de falar de Petrobras. Acho que a Petrobras é uma empresa que sofreu muitos ataques, alguns ataques levianos, né, para usar um termo político aí, né, porque sofreu ataques de toda sorte, de lawfare, etc. As pessoas, eu cheguei a ser insultado na rua, no elevador, como se eu fosse uma pessoa corrupta, porque eu trabalhava na Petrobras, né? Isso, assim, isso mexeu demais com o moral dos petroleiros e a gente conseguiu resgatar isso muito também pelo trabalho dos sindicatos, tá? Então, quem quiser me seguir, né, e entender um pouquinho mais de Petrobras, entender que a Petrobras é uma empresa importantíssima para o nosso país, é uma empresa que ela tem capacidade de promover a transição energética, de promover movimentos sociais, de promover cultura, de promover o esporte no país, tá? Ela não é uma empresa que ela tá ali só com foco em dar lucro, ela tem um foco de dar lucro, porque ela foi parar na Bolsa de Valores de Nova York e na Bolsa de Valores de São Paulo, né? Então, ela tem alguns compromissos assumidos com a Bolsa de Valores, mas a gente está cada vez mais passando a tomar de volta a empresa para os trabalhadores, para que seja uma empresa que sirva ao país e que sirva também a classe trabalhadora desse país, que é quem movimenta tudo que a gente tem aqui, né? Minha rede social é Digo Ferri, então no Facebook, no Instagram eu quase... Facebook eu quase não uso, mas Instagram, Twitter, TikTok, e mais, LinkedIn eu quase não uso também, mas quiser me seguir lá, não sei se alguém aqui usa LinkedIn, eu não uso também, mas enfim, né? Me siga lá, siga também as redes do Sindipet Espírito Santo. O Sindipet Espírito Santo tem um perfil, às vezes, bem ácido também, principalmente no Twitter, tá? É bem legal. Eu agradeço vocês demais. Um abraço pra galera do Espírito Santo que estava aqui no chat, né? Então, algumas pessoas eu vi que colocaram ali e tal. E nós aqui, cara, a bandeirinha estava escondida, né? Nós petroleiros somos patriotas mesmo, né? A gente defende os interesses da nação brasileira, né? Como um projeto de Estado e não como um projeto de governo, como o João falou, né? Acho que a Petrobras é uma empresa que tem que servir ao Estado. Ela vai sempre passar por mudanças políticas e a gente está aqui para poder fazer essas pressões e esses contrapesos para que a gente consiga fazer dela uma empresa que serve ao povo brasileiro. É isso então, jovens. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Depois a gente volta com mais. Até a próxima. E tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde